galerinha do meu segundo ano e do meu EJA 2. Carlão aqui, ô brabo! Galerinha do segundo ano e do EJA, vamos dar continuidade à nossa semana seguinte, que da semana 12 a 16 de abril. Então, nossa videoaula de hoje vai ser diferenciar misturas de substâncias em forma de gráficos. Lembra que na nossa última aula nós começamos a falar sobre substâncias. E eu falei para vocês sobre a questão das substâncias. Olha lá, nós vamos colocar aqui substâncias. Olha lá. Então, nós vamos definir, eu estou colocando a definição em alta resolução para a gente dar um show de apresentação. Então, vamos lá. Substância, para quem não sabe, é a reação entre dois ou mais átomos. Então, vocês viram na última aula que reação, substância, é a reação entre quem? Entre dois ou mais átomos iguais ou diferentes entre si. Lembra que eu disse para vocês que substância é a reação entre, dois ou mais átomos iguais ou diferentes entre si. Eu lembro. Ainda disse para vocês que o átomo ele pode ser representado, de duas maneiras. Quem se lembra da aula passada? Eu vou precisar de duas maneiras. Qual foi a maneira número 1 que nós começamos a identificar o átomo? Muito bem. A primeira identificação, com certeza, é através de quê? De uma esfera. Nós chamamos essa esfera, com certeza, nós chamamos essa esfera de bolinhas, tá? De bolinhas. Mas como assim, Carlão? De bolinhas? Sim, de bolinhas. Essa esfera, ela é representada por uma bolinha. E veja bem, bolinha para cada cor são átomos diferentes. São elementos diferentes, são elementos diferentes. Bolinhas de cores diferentes significa que eu tenho elementos diferentes. Bolinha da mesma cor quer dizer que eu tenho vários átomos de um mesmo elemento. Mas para ser substância, eu preciso ter, no mínimo, dois átomos. Observe que no nosso exemplo, eu coloquei dois átomos de um mesmo elemento. Mas, Carlão, como é que é do mesmo elemento? Poxa, eu não botei duas bolinhas vermelhinhas? Se eu fizer agora, coloquei. Olha lá, coloquei. Beleza? Observe agora que eu ainda
representei pela esfera, pelas bolinhas. O que acontece em meus futuros médicos? Que ali eu tenho 2 átomos. Tenho 2 átomos, sim. Mas eu tenho 2 átomos agora de elementos diferentes. Mas, Carlão, por que eu tenho elementos diferentes? Porque eu tenho duas cores diferentes. Ah, legal. Bem, falei para vocês que o átomo também pode ser representado por elementos. E esses elementos são representados por quê? Por símbolos. Átomo também é representado por elementos. E esses elementos são representados por símbolos. Então, eu vou colocar, para ser átomo, não esqueça, eu tenho que ter, no mínimo, 2 átomos, para ser substância. Olha lá, um elemento, que ele é representado por símbolo, e eu vou ter aqui S8 e H2O, o clássico. Observem que no primeiro exemplo eu coloquei 8 átomos. Eu coloquei 8 átomos. Certinho? Eu coloquei 8 átomos. Mas de um mesmo elemento ou de elementos diferentes? De um mesmo elemento. O S, enxofre. No segundo exemplo, eu tenho 2 elementos. Como eu sei que eu tenho 2 elementos? Eu tenho 2 iniciais maiúsculas. Se eu tenho 2 iniciais maiúsculas, isso quer dizer que eu tenho o quê? 2 elementos. Tranquilo até aí? Sem nenhum problema? Minha galerinha do segundo ano? Beleza? Você já falou isso? Que bom! Só que eu quero continuar que eu tenho tipos de substâncias. Tipos de substâncias. Você sabia que eu tenho 2 tipos de substância? Você já falou. Quais são os 2 tipos de substância que nós utilizamos? Aí você vai me dizer, na questão, que uma vai ser uma substância simples. Substâncias simples. Carlão, como eu vou identificar uma substância que é considerada simples? Nada mais é que para ter substância não é necessário 2 ou mais átomos. Então, para mim ter uma substância, é necessário ter 2 átomos. Mas para que ela possa ser simples, ela tem que me produzir um único elemento. Então, eu posso colocar que substância simples é a reação entre 2 ou mais átomos, vírgula, de um mesmo elemento, químico. Olha como é bonito, Geralmente, a maioria das substâncias simples são gases. Geralmente, a maioria das substâncias simples são gases. Me dê, Carlão, alguns gases. Sim, vou já colocar. Já. E daqui a pouco você tem que se transcrever tudo isso para nosso caderno de matéria. Então, me dá alguns exemplos de substâncias simples que são considerados gases.
Tranquilo. Olha lá. Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio, gás cloro, gás bromo. Observe que a maioria desses compostos eu tenho 2 ou 3 ou mais átomos. Mas observe que eu tenho no mesmo elemento químico. Então, todas elas correspondem a uma substância simples. Belezinha? Tranquilo? Tenho certeza quem colocou, quem transcreveu aquele assunto do PowerPoint para o nosso caderno de Química, vai perceber que tudo que Carlão está falando estava lá. Certinho? Então, olha lá. E o segundo tipo de substância que nós vamos estudar? Na verdade, o segundo tipo de substância é uma substância que nós chamamos de substância composta. Substância composta. Ah, eu sei o que é uma substância composta, Carlão. Eu sei o que é uma substância composta. Se você sabe o que é uma substância composta, eu posso dizer que substância composta nada mais é do que a reação entre 2 ou mais átomos e é a mesma coisa. É parecido. Mas olha lá, é a reação entre 2 ou mais átomos de elementos o quê? De elementos diferentes. É aí que eu quero que você observe. Olha lá, HCl. Observe que eu tenho 2 elementos. Como você sabe que tem 2 elementos? Porque eu tenho 2 letras maiúsculas, o H e o C. Mas o L acompanha o C, então fica Cl, H e Cl. Olha o mais conhecido, H2O. Olha o mais conhecido, ácido sulfúrico. Mais um, Carlão, sulfato, sal. Mais outro, o sal de cozinha. Todas elas, sem nenhuma exceção, são substâncias que nós consideramos substâncias compostas. Certinho? Isso você transcreveu tudo bonitinho no nosso, tá? Na nossa aula. Então, aí, o que eu fiz? Eu peguei um exemplo, esse exemplo 1, e aí eu peguei uma substância e reagi com outra substância diferente. Aí, e coloquei dentro do copinho. A pergunta é: ainda é uma substância? Na verdade, para ser substância, eu preciso da reação entre átomos. E aqui está ocorrendo, olha, se você perceber, está ocorrendo uma reação entre quem? Entre substâncias diferentes. Olha lá. Ah, eu tenho que ter pelo menos 2 substâncias diferentes entre si. Todas as vezes que eu tenho 2 substâncias diferentes entre si, nós já estamos falando
de quê? Parabéns, quem disse que nós estamos falando de misturas. Para ter uma mistura, olha bem, galera do segundo ano, para ter uma mistura, vai ser necessário pelo menos 2 substâncias diferentes. Para ter uma mistura, vai ser necessário 2 substâncias diferentes. Legal? Imagine só agora, meus futuros médicos, meus futuros acadêmicos, se eu colocar para vocês, água e gelo, eu posso considerar aqui que eu tenho substâncias diferentes? Sim ou não? Eu posso considerar que eu tenho substâncias diferentes? Com certeza não. Por que, Carlão? Com certeza não. Porque gelo e água é a mesma substância. Isso aqui não será misturas. Para ter mistura, eu tenho que ter pelo menos quantas substâncias diferentes? Tudo bem? 2 substâncias diferentes. Aí, nós colocamos, vou trazer a nossa câmera para cá, trazer para cá, futuros médicos, olha lá, nossa câmera para cá. Perceba? Ficou bem legalzinho? Ou precisa dar uma ajeitadinha? Não, tá bom. Bom, aí o que acontece, futuros médicos, meus engenheiros? Eu tenho uns tipos de misturas. Tipos de misturas. E nós começamos a estudar, no vídeo passado, 2 tipos de misturas. No vídeo passado, 2 tipos de misturas. Quais foram esses 2 tipos de misturas? Muito bem, vocês estão feras. Nós vimos a mistura homogênea. Nós vimos a mistura heterogênea. Nós vamos ver agora a mistura comum. Nós vamos ver a mistura azeotrópica. E nós vamos ver, por último, a mistura eutética. Olha lá, eu tenho 5 tipos de mistura. Tá? A mistura homogênea é aquela mistura que vai apresentar uma única face. É uma mistura que vai apresentar uma única face. Aí eu tenho uma mistura heterogênea, é aquele que vai me apresentar 2 ou mais fases distintas. Aí eu tenho uma mistura também heterogênea. Carlão, você vai explicar? Sim, eu estou ajeitando aqui a nossa câmera para ficar bem bonitinho a visualização. Bem interessante a nossa visualização. Beleza? Deixa eu ajeitar para ficar bem bonitinho a nossa visualização.
Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, Carlão. Se é para ajeitar, vamos lá quebrar a nossa aula. Sim, meus médicos, tudo aqui é caseiro. Não esqueça, é caseiro a nossa aula. A nossa mega aula é caseira. Então vamos lá. Para isso, meus médicos, eu vou precisar colocar alguns gráficos que vocês viram lá no primeiro ano com o tio Carlão. Olha os gráficos que eu vou colocar. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 e gráfico 4. Eu vou utilizar 4 gráficos e vou colocar todos eles, todos os estados e mudanças em gráficos. Olha lá, todos os estados e mudanças em gráficos. Veja bem que eu estou colocando todos os estados e mudanças em gráficos. Perceba que eu estou colocando todos os gráficos e mudanças. Ah, Carlão, você quer me dizer que eu vou analisar o tipo de misturas através desses gráficos? Sim, através desses gráficos. Primeiro, eu vou atrás do estado de agregação da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Veja bem que esse aqui é o meu sólido, esse aqui é o meu líquido e esse aqui é o meu gasoso. E eu vou colocar, olha, sólido, líquido e gasoso. Todos eles, ó, sólido, líquido e gasoso. Sólido, já estou cansando, líquido e gasoso. Imagine só que eu tenho a mudança do estado sólido para o líquido, dá-se o nome de quê? De ponto de quê? De fusão. Todo ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Lembra dessa aula, galerinha do primeiro ano, que é agora do segundo. Lembra dessa aula? Essa aula foi muito utilizada, foi bem empregada, foi bem utilizada, tá? Nas nossas aulas do primeiro ano. Certinho? Foram bem utilizadas. Então, vamos continuar. Então, Carlão, você quer dizer para mim que todas essas questões, todas elas são chamadas de quê? Todas elas são chamadas de ponto de ebulição? Sim. Todas elas. Sem nenhuma exceção. Certinho? Agora, então, eu posso botar ponto de fusão. Aqui, ó. Ponto de fusão. Sabendo que ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui, ó, ponto de fusão. Ponto de fusão. Agora, se você perceber também, tem no nosso gráfico uma passagem, uma mudança do estado líquido para o gasoso. Lembra o que é? Ponto de quê? De ebulição. Então, todos os outros aqui também vai ser chamado de ponto de quê? De ebulição. Beleza? Todos irão ser chamados de ponto de ebulição. Olha, estou colocando ponto de ebulição. Então, Carlão descobriu aqui os estados e as mudanças. Agora, Carlão vai perceber aqui se a mudança está variando ou está constante. Observe que no primeiro gráfico, o ponto de fusão
começou nessa temperatura e permaneceu na mesma temperatura. Isso quer dizer que o ponto de fusão aqui está sendo o quê? Constante. Não está variando. Não está variando. Perceba que o ponto de ebulição aqui, ele começou e terminou na mesma o quê? Temperatura. Então, eu posso dizer que o ponto de ebulição também está o quê? Constante. Não houve variação. Certinho? Gente, todas as vezes que a mudança apresentar constante entre si, eu não vou ter misturas. Eu não vou ter misturas. Eu vou ter um tipo de substância. Substância pura. Então, eu posso ter uma substância pura simples e eu posso ter uma substância pura composta. Para que eu possa ter uma substância simples pura e uma substância simples pura composta, vai ser necessário que o ponto de fusão dela e o ponto de ebulição dessa substância tem que permanecer constante. Tranquilo? Ah, Carlão, e se não permanecesse constante? Aí não seria substância. Aí sim seria isto. Massa demais, bom. Jovem, legal. Beleza. Então vamos lá. Observe aqui que o ponto de fusão do segundo gráfico, eu vou chamar primeiro gráfico, segundo gráfico, para vocês, quando copiarem no nosso caderno de química, essa sequência, para você entender. O nosso segundo gráfico, o ponto de fusão começou nesse ponto, observe que começou nesse ponto, e terminou em um ponto totalmente diferente. Assim como o ponto de ebulição, percebe? Que começou nesse ponto e terminou em um ponto totalmente diferente. Isso quer dizer o quê? Que o ponto de fusão, nessa situação, ocorreu uma variável, houve variação, ela é variável. E o ponto de ebulição, para essa questão, ela também vai ser o quê? Variável. Variável. Logo, eu posso dizer que esse gráfico não faz parte de uma substância pura, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa determinada substância ocorreu variação. Todas as vezes que o ponto de fusão e o ponto de ebulição ocorrer variação, nós vamos determinar que essa é uma mistura do tipo comum. Carlão, para ter uma mistura do tipo comum, eu vou ter o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele vai ter que houver variação, vai ser variável. Os dois têm que ocorrer variação para ter uma substância comum. Perfeito? Então, para que ocorra uma substância pura, para que ocorra uma substância pura, o ponto de fusão tem que estar constante, enquanto que seu ponto de ebulição também permanecerá constante. Se os dois ocorrem variação, eu achei a minha primeira mistura, que é uma mistura o quê? Comum.
E essa mistura comum, ela vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Vou botar assim. Pronto. Vamos analisar o terceiro gráfico. O terceiro gráfico, eu tenho o terceiro gráfico. Observe que o ponto de fusão aqui, ó, ele está constante, ou seja, eu comecei numa determinada temperatura e terminei na mesma temperatura. Isso quer dizer que o ponto de fusão, ela é constante. Então, se ela é constante, eu já sei que não é uma mistura comum. Porque para ser mistura comum, o ponto de fusão tem que estar variando. Então ele pode ser uma substância pura. Sim, ele pode. Mas o ponto de ebulição também tem que permanecer o quê? Constante. Também tem que permanecer constante. Mas observe que o ponto de ebulição, ele começou nesse ponto e terminou nesse ponto. Olha o que aconteceu. Aconteceu que o ponto de ebulição ocorreu uma o quê? Variação. Então, eu não posso dizer que ele é uma substância pura. E não posso dizer que ele é uma mistura comum. Porque os dois na mistura comum tem que variar. Para ser pura, os dois têm que permanecer constantes. Mas aqui, o ponto de fusão está constante e o ponto de ebulição está variando. Essa mistura, nós chamamos de mistura eutética. Essa mistura é uma mistura eutética. Analisando a mistura eutética, qual a condição para que ocorra a mistura eutética? O ponto de fusão tem que permanecer o quê? Constante. O ponto de fusão tem que permanecer constante. Variando apenas o quê? O meu ponto de quê? De ebulição. O ponto de ebulição, ele tem que estar o quê? Variável. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que chega e que passa. Então, olha lá que coisa espetacular. O último exemplo, para finalizar a nossa videoaula de hoje, minha turminha do segundo ano e do EJA 2. Vamos analisar o quarto gráfico. Observe que eu tenho um ponto de fusão, começou nesse ponto e terminou nesse ponto. Então, eu já sei que o ponto de fusão, ele está o quê? Variável. Ele está variando. Já sei que ele está variando. Se você perceber, eu já sei que ele está variando. Olha lá. Nessa situação, nesse contexto, ele não é mais uma substância pura. Porque está variando. E ele não é mais uma mistura eutética, porque tem que estar constante. Ele pode ser uma mistura comum? Pode. Desde que o ponto de ebulição também esteja variando. Mas observe que o ponto de ebulição começou e terminou na mesma o quê? Temperatura. Então não é uma mistura comum. Porque o ponto de ebulição aqui, ele está sendo o quê? Constante. Ora, então, se não é uma substância pura, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição está constante. Não é uma mistura, porque para ser mistura comum, o ponto de fusão e o ponto de ebulição está variando. Não é uma mistura eutética, porque uma mistura eutética, o ponto de fusão tem que estar constante e o ponto de ebulição está o quê? Variando.
E aqui, se você perceber, o ponto de quê? De fusão, ele está variando. Enquanto o ponto de ebulição, ele está sendo o quê? Constante. Ei, todas as vezes que as mudanças ocorrerem, o ponto de fusão ocorrer variação e o ponto de ebulição está constante, essa mistura é uma mistura do tipo azeotrópica. Então, qual a condição de ter uma mistura azeotrópica? Simples. A azeotrópica, o ponto de fusão, ele vai variar. Enquanto o ponto de ebulição, ele vai permanecer o quê? Constante. Não é massa? Galerinha do segundo ano, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre reações químicas. O que é reagente? O que é produto? Quais são os tipos de reações químicas que envolvem o processo? Mas isso será na nossa próxima videoaula, galera! Muito obrigado, turminha, pela presença de vocês. O Bravo tá indo. Fui! Tchau!